Vamos à palavra, amém? Vamos àquele alimento. João, capítulo de número 6. Aqueles que trouxeram Bíblia, abra a Bíblia em João, capítulo de número 6. E os que estão com o celular, conecte aí o seu sabre de luz em João 6, porém deixe ele em modo avião, para que o diabo não entre na hora que você estiver no celular. Não é porque o diabo pode entrar pelo WhatsApp, pelo Instagram. Eita, imagina. Então, não se perde. Desconecta da internet para Deus falar contigo, amém? Nós estamos numa série chamada Meiode. O que é Meiode? M de Maria, E de Ezequias, I de igreja, O de ovo, que está muito caro, e D de Deus. Meiode. Meiode. Essa palavra eu encontrei pela primeira vez na Bíblia há uns 2 meses atrás. Ela é uma palavra do hebraico e ela só tem em um lugar nas Escrituras, Gênesis capítulo 17, verso de número 2. Gênesis 17, 2. Quando Deus faz uma aliança com Abraão, coloca isso. Deus faz uma aliança com Abraão, diz assim: eu farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Esse extraordinariamente, ou extraordinário, porque não tem essa variação que tem no português, no hebraico, né? Então é o extraordinário de Deus, é meiode. É a única vez que o texto é citado. É quando a coisa sai do limite da compreensão humana. É o Deus que age além do tempo, da matéria e do espaço. É aquilo que não se consegue explicar. É o sobrenatural, tão sobrenatural, que é o topo do topo. E existem muitas manifestações de meiode na Bíblia. De Deus que faz independente de nós. Por exemplo, parar o sol e a lua porque Josué pediu. Então, é o Deus do extraordinário, do que faz além do que pedimos e pensamos. E quando o apóstolo João está preso na ilha de Pátimos, ele tem a visão do Apocalipse e ele escreve o Apocalipse. Mas ele é liberto depois e volta para onde ele era pastor, que é a igreja de Éfeso. E quando ele chega lá, ele se depara com os irmãos, depois de muito tempo, meio perdidos nas heresias, e querendo saber quem era Jesus. E alguns achavam que Jesus tinha sido, na verdade, um homem. Outros não, ele era um espírito de luz. E tanta coisa se dizia que João decidiu escrever sobre quem era Jesus. E ele já tinha visto Jesus no céu, porque ele teve a visão do Apocalipse. Ele sabia que Jesus era Deus, o Cordeiro e Leão, o sentado no trono, aqueles cujos anciãos tiram as coroas e declaram: Santo, Santo, Santo. João viu os céus e a terra o adorando. Viu ele vindo num cavalo para estabelecer o seu reino. E sobre o seu manto escrito estava, que caía sobre a sua coxa, não tem coxa tatuada na história: Rei dos reis e Senhor dos senhores. E agora a igreja, que João era pastor antes de ser preso, estava sem saber quem era Jesus. Então João escreve o seu evangelho. E diferente dos 3 primeiros evangelhos, ele coloca 7 milagres, 7 discursos, 7 eu sou identificado
e 7 eu sou não identificado, que nós já falamos sobre tudo isso nas mensagens passadas. E aí, dentro dos 7 milagres, João quer mostrar que Jesus é Deus, e ele mostra 7 milagres meiode, extraordinários, fora do tempo, espaço e matéria, cuja ciência não explica. Não dá para explicar o que ele fez, porque ele é Deus. Só que agora ele é Deus encarnado, o verbo que se fez carne. Então João, no capítulo 2, explica sobre o Jeová Jirê, o Deus da provisão. O Jeová Roi, o Senhor que é o meu pastor. Na cura do filho do oficial do rei, João mostra o Jeová Chamar, o Deus presente. Ou o Jeová Rafá, o Deus que cura. No paralítico de Betesda e o cego de nascença, que falamos duas mensagens em uma só, que foi domingo passado, ele quer mostrar o El Roi, o Deus que vê, o Deus da misericórdia. Então ele está mostrando que Jesus é Deus nos seus atributos. E aí nós chegamos no milagre do capítulo 6, que é o da multiplicação de pães e peixes. Porque ele quer mostrar o Deus da abundância. Ele quer mostrar quem Jesus é. E o texto começa assim: depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é Tiberíades. Verso 2: seguia-o numerosa multidão, porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Só até aí, para a gente continuar, para eu ganhar tempo. Quando a gente fala depois destas coisas, parece que foi referente ao milagre de ontem, mas não. Já se passou 1 ano e meio da água transformada em vinho. Pastor, como é que o senhor sabe disso, já que a Bíblia não conta? Porque Mateus, Marcos e Lucas seguem os episódios de forma cronológica. Ele nasce, Lucas mostra ele na adolescência, depois mostra ele iniciando o seu ministério, os 3 anos de ministério, o ano primeiro, o ano segundo, o ano terceiro. Então a ordem cronológica está lá. Então você situa as idas de João, as idas que João coloca, como por exemplo, a festa que ele esteve com o paralítico de Betesda, o período da festa era a primeira. Aqui a Páscoa já vai recomeçar, então já é o 2º ano da festa. Então se sabe que mais de 1 ano e meio já foi do primeiro milagre da multiplicação. E como já se fazia 1 ano e meio, e ele já tinha feito muitos milagres, o texto vai dizer no verso de número 2, que uma numerosa multidão tinha visto, o seguia, por quê? Olha o que aqui diz o texto. Seguia uma numerosa multidão, por quê? Porque uma numerosa multidão seguia Jesus. O texto responde. Por causa dos sinais que ele fazia, da cura dos enfermos que ele realizava, o povo seguia ele por causa dos milagres. Ou seja, essa era uma multidão de interesseiros. De gente que seguia Jesus, não pelo que ele é, mas pelo que ele fazia, pelos sinais que ele fazia. Muita gente está na igreja, segura essa, e segue Jesus porque gosta de ouvir Deus vai te abençoar. Mas se ouvisse o contrário, tu vai passar pela prova. Tu passava dando glória a Deus?
Porque o fato é que todo mundo só quer ser feliz e quer ser gente, só quer ser coisa. Eu me lembro, quando eu aceitei Jesus, que alguém disse para mim uma vez: meu filho, eu era um adolescente, não pense que o evangelho é um mar de rosas. Porque mar na Bíblia fica revolto e tem tempestade. Só não te preocupa, porque ele vem andando sobre as águas e acalma a tempestade. Mas tem tempestade. Então, era uma multidão de interesseiros. Por isso que ele multiplica pão, depois, no 22, ele diz que ele é o pão. E lá no 66, a multidão quer novamente ir atrás dele, e o texto diz, por causa do pão que ele multiplicava. É quando ele diz, ele começa a ser duro na sua palavra. E ele frustra um pouco as expectativas daqueles que querem milagres. E então, eles começam a ir embora, os apóstolos ficam preocupados, vão até ele e falam, o povo está indo embora. A igreja vai ficar vazia. E ele vira para os apóstolos e diz, querem também vocês ir? Podem ir. É quando Pedro diz, para onde iremos nós? Se que o que tu pregas são palavras de vida eterna. Só tu tens essas palavras. Ou seja, nós estamos aqui por causa da pregação, nós vamos ficar. Enquanto que o povo queria milagre, enquanto que esse povo estava ali por interesse, enquanto esse povo estava ali, enquanto tinha algo para receber, mas quando perde o que estava recebendo, quer deixar o discipulado de Jesus. Porque se não tem mais vantagem, por que eu vou continuar seguindo? E é quando chega o verso de número 3. Então Jesus ergueu então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali. Todas as vezes que tem a palavra que alguém que é um rabi, que é um mestre, se assenta, é para ensinar. Eu hoje estava com um casal e eu disse para ele que eu comecei a pregar sentado depois que eu tive Covid, e até hoje eu sofro com dores na minha perna esquerda. Na época eu não conseguia ficar em pé 10 minutos. Então, eu passei a pregar sentado. E eu gostei desse negócio. E aí passei a pregar sentado. Eu gostei. Aí, a minha esposa comentou hoje que quando eu estou sentado, eu consigo falar calmo. Quando eu me levanto, eu viro pentecostal. Eu disse, é bom porque equilibra, fica batistão e assembleano. Na mesma mensagem. E o texto dizer que ele assentou-se ali, é que diante daquela multidão que estava ali porque queria benefícios, que os milagres atraiu a multidão, Jesus decide ensinar a ele, pregar para eles. Então Jesus começa a pregar para eles, aí é a questão do assentar-se. Então Jesus agora está trazendo palavra, Bíblia na veia. O texto vai dizer no verso de número 4, que estava muito próximo a Páscoa dos judeus. Estava muito próximo. Esse texto parece que está fora do contexto, porque não tem nada a ver. Ele está sentado, está pregando, de repente aparece um texto, a Páscoa está aí. As razões são muito simples. Primeiro é para situar cronologicamente o evento, porque os milagres de João não estão em ordem cronológica, mas isso aí já situa o milagre no cronos, no tempo, no calendário. Mas também
porque vai expressar o que acontece no verso de número 15, que vai dizer que após eles terem comido, se alimentado, visto Jesus fazer o milagre da multiplicação, eles queriam fazer com que Jesus virasse rei. E Jesus não quer isso, não é o propósito dele. Não é terra o negócio de Jesus, é vida eterna, é céu. Então, para explicar isso, ele cita a Páscoa. Por quê? Porque a Páscoa trazia para os judeus um sentimento patriota. Como o nosso 7 de setembro, o camarada vai lá de verde e amarelo. Então, trazia aos judeus um sentimento patriota. Então, eles enxergaram Jesus como rei, mesmo depois do milagre. Por isso que João cita a questão da Páscoa, depois cita que ele é chamado para ser rei, cita que ele foge, cita que depois vão atrás dele para proclamá-lo no lugar de César, e é quando ele diz que também que não, que eles não entenderam o propósito, que é o que a igreja de Éfeso está naquele momento, não entendeu nada. Por isso que o texto está aqui. E aí chega o verso de número 5. Jesus então ergue os olhos, quer dizer, depois de ter pregado o tempo inteiro, ele ergue os olhos, ele vê a multidão que vinha ter com ele, e ele vira para Filipe e diz: onde compraremos pão para dar de comer a essa gente? Só que Mateus 14, Marcos 6 e Lucas 9, que também registra o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, nos diz algumas coisas. Por exemplo, Marcos 6,34 vai dizer que Jesus, quando a multidão estava atrás dele para querer milagre, ele senta para ensinar. E o texto diz, ele decide ensinar a multidão. Porque ele olhou para aquela multidão, teve compaixão dela, como ovelhas que não têm pastor. Então ele passou a ensinar a elas. Ou seja, ovelha que tem pastor é ovelha que é ensinável e que é ensinada. Então, a função do pastor é isso, é ensinar a ovelha. E ele vê isso. E aí chega no verso de número 35 e 36, é os discípulos que procuram ele, em Marcos 6, para dizer para ele: olha, Senhor, os 12 vão até ele, Marcos 6, 35 e 36, e fala para ele: olha, Senhor, é deserto o lugar. O Senhor está pregando muito tempo, o Senhor está igual o pastor Ezequias, passando da hora. Então o Senhor tem que ter limite. Porque o lugar é deserto, o povo não tem onde comer, a hora já é avançada. O texto diz que os discípulos vieram. Lucas chega a dizer, os 12 o abordaram. Então reúne o conselho ministerial, vai ao pastor titular para reclamar da hora. Aí Jesus olha para a multidão, se compadece dela, tem o sentimento de misericórdia, mesmo que aquela multidão está ali por interesse, mas um coração misericordioso, que é o que a Bíblia manda que todo crente seja, olha, independente dos outros, sente compaixão, porque é uma vida. Então ele ergue os olhos, vendo essa multidão, ele vira para Filipe e fala: olha, providencia comida. Aonde compraremos pão, já que o problema é alimentar esse povo? A gente não sabe por que ele disse para Filipe. Jesus está em Betsaída. Esse é o local que Lucas vai dizer que aconteceu esse episódio. E Filipe é natural de Betsaída. Então pode ser que por acaso olha, tu conhece o lugar mais que todo mundo, tu sabe onde tem cada beco aqui para comprar comida. Onde compraremos? Pode ter sido por isso. Pode ter sido porque talvez Filipe foi quem falou no nome dos 12. Senhor, olha a hora. Aí Jesus, olha, então providencia lugar para comprar comida. Pode ter sido porque talvez era o que estava mais próximo.
As razões a gente não sabe. Agora, uma coisa me chama a atenção. Os 12 vão até ele, mas na hora de ele fala com um. Porque Deus responsabiliza com quem ele fala. Ninguém vai se desculpar diante de Deus dizendo assim: o Senhor não falou. Deus não é genérico. Deus não fala assim, vocês. Tudo é você. Porque você é responsável. Porque ninguém vai chegar na presença dele contando desculpa. Então a palavra, ela vai ao seu coração. O que eu estou pregando aqui é para você. Não adianta, na hora que o cajado bate, você virar para o outro e falar, aí, tá vendo? Não adianta. Porque Deus não está falando para a pessoa que está do teu lado. Deus está falando para você. Você entende isso? Agora, o do teu lado está ouvindo o que Deus quer falar. Às vezes a mesma palavra fala no coração de um para parar, mas fala para o coração do outro para avançar. A mesma palavra. Mas quando Deus fala dirigido ao seu coração. Então ele vira para Felipe e fala, resolve o problema. Agora, olha o que é que diz o verso de número 6. Mas isto ele dizia para o experimentar, porque ele sabia o que estava para fazer. 6:6 de João. Na minha Bíblia, que é a revista atualizada, está escrito esta palavra que está aqui no telão, experimentar. Mas eu não sei como está na sua versão, já que são mais de 3.000 versões até dezembro de 24. Na minha está experimentar. Tem alguma Bíblia aqui que está com diferente? Experimentar? Olha a Bíblia, irmão. Ou esqueceu a Bíblia em casa? Mas crente tem que trazer a Bíblia. Pôr a prova. Jesus fez isso porque queria pôr Felipe à prova. Mais alguém? Alguma diferente? Experimentar, pôr a prova, testar. Porque queria ver a resposta. Tem uma que diz, queria ver o que estava no coração. Por quê? Porque a palavra que está no experimentar é uma palavra do grego chamado peirazo. Por que é importante saber disso? Porque em Mateus capítulo 4, Jesus é levado ao deserto para ser tentado. E a palavra tentado é peirazo, para ser testado, experimentado, provado. A pergunta é, o texto diz no verso 6 que Jesus já sabia o que ele estava para fazer depois. Se ele já sabia, por que ele estava testando, provando, tentando, experimentando Felipe? Quando Adão peca, a Bíblia diz que Deus vai na viração do dia lá no jardim, e Adão está escondido. E Deus chama Adão, Adão! E ele diz assim, onde estás? Pergunta, Deus não sabia onde Adão estava? Porque se ele não soubesse, ele havia perdido a onisciência. Então é óbvio que ele sabia. Quando Jesus é levado ao deserto para ser tentado pelo diabo, será que essa prova, esse teste, esse experimentar, já não se sabia o que viria depois? É claro que sabia. Então por que o texto diz que ele está sendo provado, experimentado, testado?
É porque a palavra peirazo quer dizer colocar o que está no coração para fora. Quando Deus pergunta para Adão: aonde estás? Não é que ele não soubesse. Era que ele queria que Adão, ao dizer, revelasse a besteira que ele mesmo tinha feito. Ou seja, o que é esse experimentar? Colocar para fora o que está dentro. Quando Deus decide nos testar, nos provar, nos experimentar, não é porque Ele não sabe quem somos ou o que vem depois. Ele quer que você saiba quem você é, por você mesmo. O que é que está aí dentro? É maledicência? Então você vai botar para fora a maledicência. É só botar uma pessoa do teu lado que gosta de fofoca. O que é que está aí dentro do teu coração? É misericórdia? É só botar alguém que precisa, que você vai exercer a misericórdia. Então, não é sobre o que Deus acha de você, mas é o que você vai concluir sobre você mesmo. Então, os testes de Deus, as provas de Deus, as tentações de Deus na nossa vida, é para pôr para fora quem nós somos. Porque se a gente descobrir que a gente fez besteira, Deus dá uma oportunidade para a gente corrigir. Mas para isso você mesmo tem que entender: cara, pisei na bola. Porque a prova botou o teu coração egoísta, mau, perverso, interesseiro, demonstrou naquele momento, fala: ih, cara. Aí Deus fala: agora tu corrige. Aí você corrige. Ou seja, o teste é a manifestação da bondade de Deus. A tentação é a manifestação da bondade para você se corrigir. É para botar para fora. Então o texto vai dizer que ele experimenta Filipe porque ele já sabia o que iria acontecer. Então, ainda que as coisas estejam dando difíceis, contrárias, como diz o nordestino, que eu sou um bom nordestino, de raspar a peixeira no chão para tirar o que está, o fiapo de manga no dente, ele faz isso, mesmo sabendo o que vem depois. Então o texto diz: mesmo sabendo, para experimentar Filipe, ele está no controle do que vai acontecer depois. Deus está no controle da nossa história, mesmo quando estamos sendo provados. Está sendo provado, Deus está no controle. Ele sabe o que vem depois. Está sendo testado, Deus está no controle. Ele sabe o que vem depois. Pastor, está passando por dificuldade. Eita prova, eita teste, eita luta. Não se preocupa, Ele sabe o que vem depois. Nunca perdeu o controle. Tá provando, mas não perdeu o controle. Irmãos, eu acho isso lindo. Um Deus que não perde o controle, ainda que a gente ache que Ele perdeu. Por isso que o verso de número 7 diz assim: respondeu-lhe Filipe: não lhe bastaria 200 denários de pão, mesmo assim, para receber cada um somente um pedacinho. Só um pedacinho. 200 denários, 200 dias de trabalho, 7 salários mínimos, 1.700 euros, mais de 10 mil reais, para um povo miserável que não tinha onde cair morto. Era muita grana. Então Filipe vai dizer: ainda que eu tivesse essa grana toda, ainda que eu fosse comprar pão, sabe o que era que ia acontecer?
Era um pedaço para cada um. Por que que a resposta de Filipe está aqui? Por causa do verso de número 12, que diz que depois do milagre de Jesus, eles comeram tanto que ficaram fartos. João está dizendo aqui, quando você quer fazer as coisas pela força do braço, só dá um pedacinho, mas quando é o milagre do Senhor, o povo se farta. As pessoas querem resolver os problemas pelo braço da carne, não consegue mais do que um pedacinho. Mas quando Deus decide agir, o milagre é tão grande, mas tão grande, que farta, sobra, é abundância, é 12 cestos a mais. Então deixa eu dizer uma coisa para você, descansa o coração, não precisa de 200 denários, Deus vai agir. Porque este ano é o ano do extraordinário. Eu vou pedir só para você que trouxe o dedo de profeta esta noite. Dedo de profeta é esse aqui, que bota assim na cara. Só para que os trouxeram os dedos de profeta esta noite, vira para a pessoa que está do seu lado e diga para ela: te acalma. Porque não é com o teu dinheiro que Deus vai resolver, mas é com o sobrenatural. É com o sobrenatural, é meiode, é o extraordinário que vai bater na tua porta. Xarabahadarabacandarai. Ô irmão, eu creio nisso. Se tu não crê, o problema é teu, mas eu creio. Não dependa de homem. Não dependa de 200 denários. Diga: o meu Deus vai. E ainda tem mais, tem mais. Agora diga a pessoa para o teu lado: tem mais. Continua com o dedo de profeta, só para encher o saco dele. Tem mais. Vai sobrar milagre. Quem trabalha com medidinha, quem trabalha com medidinha, é homem, é Filipe fazendo conta. 200 denários dá para alimentar esse povo, vai sobrar não sei o quê. Com Deus é sobra, é abundância. É só do bom e do melhor. Aí Filipe, eu acho que esqueceu que há 1 ano e meio atrás, no meio de uma festa, faltou vinho, e ele fez água em vinho. Deve ter esquecido. Os 12 também esqueceram. Deve ter esquecido. Esqueceu. Às vezes, você sabe que Deus falou comigo hoje? Quando eu cheguei de manhã, meu ritmo está muito acelerado. Eu vim com a pastora hoje de manhã, porque dia 28, que é véspera do carnaval, é quando ela faz aniversário. Aí eu já trouxe ela hoje de manhã para dizer ao povo: ó, ela está fazendo aniversário, quer dar presente, já dá. Aí eu já trouxe logo. Aí quando ela chegou, eu disse para ela: ó, entra que eu vou ficar aqui no carro orando um pouquinho e lendo a palavra. Aí a gente chegou, ela entrou. Aí eu comecei a revisar o texto aqui, o meu sermonário. Eu falei: Deus, eu acho que algumas pessoas esqueceram
de tanta coisa boa que eu fiz por elas. Coisas que eu abri mão para dar para elas. E eu estava ficando triste dentro do carro. Estava ficando triste. Aí o Espírito Santo viu a minha tristeza naquele momento, já chegou junto. E aí eu entendi por que essa semana, toda semana Deus usa uma música das antigas para falar comigo. Essa semana Ele usou uma, que eu não sei de quem é, é de Sérgio Lopes, é? É porque hoje de manhã eu falei isso, que é tente lembrar. Tente lembrar. Tente lembrar se alguma vez Jesus te abandonou. Tente lembrar. Não consegue não, porque isso nunca aconteceu. Aí o Espírito Santo disse assim para mim: os 12 esqueceram o que Ele tinha feito. E olha que Ele é Deus. E os homens esquecem o que Deus faz, quanto mais tu. Aí eu disse: Senhor, mas dói. Aí o Espírito Santo disse: tente lembrar se alguma vez eu te abandonei. Lembra? As pessoas vão fazer isso, mas eu não. Eu disse: tá, Jesus, tá certo. Esqueceram. Senhor, esqueceram. Aí Jesus diz assim: olha, Marcos capítulo 6, versículo de número 38. Marcos 6, 38. Coloca na tela. Jesus disse para eles assim: quantos pães vocês têm aí? A resposta é óbvia: nenhuma. Aí Jesus disse: então vão procurar e de ver. Porque Jesus sabia o que Ele ia fazer. Jesus sabia que tinha um rapaz com 5 pães e 2 peixes. Mas eles não. Alguns gostam de enaltecer André, que trouxe um rapaz com 5 pães e 2 peixes. Lembre-se que os 12 esqueceram, e os 12 vieram até Jesus e dizer: olha a hora. Por isso que o texto diz no verso 8, João 8, um dos seus discípulos, chamado André, que era irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada, diga pães de cevada. Não esqueça essa palavra, pães de cevada. E 2 peixinhos, mas isto o que é para tanta gente? Esqueceu quem Jesus é, e que nunca abandonou eles, e que faz milagres. E eles trouxeram o rapaz porque foi Jesus que disse para ele: vão procurar vocês alguém que tenha alguma coisa. E eles foram e acharam porque Jesus já sabia, e trouxeram. E mesmo assim eles disseram: mas o que é isso para tanta gente? Então Jesus pega os pães no verso 10 e diz: ok, não vou discutir com gente que não sabe que eu estou trabalhando, porque tem gente que quer questionar como Deus faz. Que é isso aí para tanta gente? Ô irmão, deixa Deus fazer na tua casa, na tua vida. Para de estar dizendo para Deus como é que Ele tem que fazer. Ele faz do jeito dele, mas Ele faz. Aí
Jesus diz assim: senta o povo. Olha o que aqui diz o verso 10. Senta o povo aí na grama, porque havia um lugar na relva. Assentaram-se, pois, os homens, e eram em número de quanto? 5.000. Mateus vai dizer que 5.000 eram os homens, sem contar mulheres e crianças. Dava aí 15.000 pessoas brincando, 20.000 brincando. Então essas pessoas são sentadas, mas elas não são sentadas de qualquer forma. Olha o que é que diz o verso 40 do capítulo 6 de Marcos. Que eram grupos, ele fez assentar-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Ou seja, por quê? Porque o pão foi dividido em grupo. Preste bem atenção nisso. Ele pega as 15.000 pessoas e senta em grupos de 100. 15.000 dividido por 100 dá quanto? 150 grupos. 150 grupos dividido por 12 apóstolos dá quanto? Ninguém com a calculadora aí? 12,5. Ainda bem que não é 13. Ok, 12 a 14 grupos. Então Jesus manda eles sentarem, e eles organizam os grupos. E aí Jesus pega o pão, verso de número 11. Tomou o pão. E a palavra 6:11 de João. Tomou o pão, os pães, aqui 2. E a ideia de tomou é pegou e levantou. Tomando os pães e tendo dado graças. Esses pães que ele toma e levanta, dando graças, não é uma oração antes da comida. Porque se você parar para olhar no texto, não tem peixe, só tem pão. Então, o que ele faz ali nas graças, a palavra graças, do grego, eucaristeu, ele sentiu-se abençoado, ele agradeceu, ele foi grato, ele louvou a Deus, antes do milagre acontecer. Porque o milagre não tinha acontecido quando ele agradeceu. A cara tová. Então deixa eu te ensinar uma coisa. Aprenda a ser grato, mesmo antes do milagre acontecer. Porque o problema de muita gente é que ao invés de ser grato, reclama. Questiona Deus. Por quê? Por quê? Por quê? E o ensino de Jesus é: quer ver o milagre? Quero. Seja um coração grato. Porque se tem um tipo de gente que Deus não gosta, é ingrato. Sabe que o pessoal diz assim, vocês já ouviram uma frase, vocês já ouviram uma frase assim, alguém dizendo assim, quando você diz assim, rapaz, eu fiz isso por tu, o cara está passando na cara? Já ouviu essa frase? Sim ou não? E quando ele diz que a gente está passando na cara, parece que o errado é você, né? É ou não é? Aí eu encontro Deus dizendo para Israel: eu botei nuvem para vocês não ter calor no deserto. Eu coloquei para vocês uma coluna de fogo para vocês não ter frio. Eu dei
pão para vocês caindo do céu. Eu cuidei da roupa de vocês por 40 anos. Bando de ingrato. E vocês me trocam por imagem que nem Deus é. Quando alguém diz assim, está passando na cara, pastor? Eu digo, estou fazendo igual a papai, que passa na cara, para esse ingrato aprender, que eu não tenho obrigação de fazer nada, mas fez porque quis. Não, eu fiz porque eu achava que tu merecia. Eu estou vendo que não merece mesmo, não. Porque se Deus quer Deus passa na cara, Ezequiel de cavaleiro não vai passar. Se há um tipo de gente que Deus não gosta, é ingrato, que quer justificar as suas ingratidões, quer dar sentido legal à ingratidão. Aí Jesus pega o pão e diz assim: a cara tová, eu te dou graças, porque eu sei quem tu és. Eu te dou graças, eu sou grato. E ele foi grato antes do milagre acontecer. Agora escute, o texto diz que ele distribuiu entre eles. Esse eles aqui são os 12. Marcos capítulo 6, versículo de número 41. 6:41. Marcos 6:41 diz assim: tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, abençoou, e partindo os pães, deu aos discípulos. Ele partiu os pães e deu aos discípulos. João vai dizer distribuiu. E aqui ele vai dizer partiu os pães e deu aos discípulos. Deu aos discípulos, deu, distribuiu. Para que os discípulos fizessem o quê? O que é que está escrito aqui? Distribuíssem. E por todos repartiu também os 2 peixes. E por todos repartiu. Ele coloca grupos de 100. Dentro do grupo de 100 ele coloca grupos de 50. Então Jesus parte o pão. Só tinha 5, mas tinham 12. Então ele parte um pão de cevada e entrega para um. E quando ele parte o pão e entrega para um, o pão cresce na mão dele. Porque o texto não diz que ele duplicou o pão, diz que ele multiplicou o pão. Diz que ele repartiu os peixes. Então ele pega um peixe e ele arranca um pedaço de peixe e dá para o camarada para comer pão e peixe. E quando ele volta para o pão, o pedaço fecha e o peixe cresce de novo. E ele reparte o pão e dá para os discípulos. Aí esse acabou, ele pega o quarto e ele parte e entrega. E ele reparte os 5 pães e os 2 peixes. Os discípulos pegam o pedaço na mão, porque a partir desse versículo não existe mais a palavra pão, só existe a palavra pedaço. Depois que ele reparte, os textos todos não usam mais pão, usam pedaços. Por isso que ele parte, por isso que ele faz um pedaço do pão e entrega o pedaço para o discípulo pega o pedaço e ele vai agora repartir com os seus 12 grupos. E ele chega no primeiro grupo e ele não tem tempo de distribuir para 100 pessoas, senão ele teria que distribuir para 1.200 pessoas, então ele não tem tempo, porque a hora é avançada. Então ele pega o pão que está na mão dele, que é o pedaço que ele recebeu, e ele parte o pão e entrega para o líder do grupo. E ele vai para o outro grupo.
E o líder do grupo está com o pão na mão. E ele pega o pão e reparte e dá o pão. E quando ele reparte, o pão cresce na mão do líder. O outro também está com o pão na mão. O líder não vai até o outro lado. Então, o que está do lado, reparte o pão. E quando entrega o pão cresce na mão dele. Por isso que o texto, quando eles recolhem os pedaços para colocar nos 12 cestos, está escrito: recolheu os pedaços que estavam nas mãos. Olha o detalhe. Por quê? Porque o milagre acontecia na mão deles. Presta atenção. O milagre da multiplicação só acontece quando você deixa de ser egoísta e aprende a repartir. Quem fica segurando o milagre não multiplica. Porque a multiplicação só acontece quando você reparte. Por isso que o texto diz que eles distribuíram e todos repartiu. Se você só pensar em você, o milagre não acontece. Mas quando você decide que o que Deus te abençoar é para abençoar os outros, Deus multiplica o que está na sua mão. Quem entendeu isso? Por isso que quando eles repartem o pão, e o milagre vai acontecendo, o pão vai crescendo na mão deles, e eles vão ali, e o cara come peixe, pão, peixe, e não acaba. Não acaba. Por isso que o verso de número 12 diz assim, e quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolha os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Marcos vai dizer: os que sobraram nas mãos deles. Para que nada, fartos. A palavra fartos quer dizer satisfeitos, saciados, abarrotados, abastecidos, completos. Essas palavras têm a origem em uma outra, que é abundância. Por isso que a abundância que sacia, que alimenta, que multiplica, aquilo que é abundante, o que é mais do que você suporta. Quando Deus decide operar melhor de milagre na tua vida, Ele não faz no limite, Ele faz mais do que você suporta. Quando Deus manda é muito. Eu me lembro quando eu me casei, que eu fui morar numa comunidade. Um lugar terrível, mas era o que eu podia. Fazendo os cálculos da época para hoje, me custava o aluguel daquele lugar R$300. Se íamos sair mais bonitinho, jogava a roupa dentro de uma bolsa para sair mala, para quando chegar lá do outro lado ou em outro lugar é que a gente lavava os pés da lama e trocava de roupa. Mas era o que eu podia. E qual era o meu sonho? Eu queria morar num apartamento de 50 metros, 70, aqui na Inocop. Porque eu tinha uns amigos aqui que moravam aqui no Inês Andreasa. E eu dizia assim: Deus, isso é meu sonho. 70 metros. Num lugar calçado. Tem uma vaga para garagem. 2 quartos.
Oh Jesus, meu sonho. Só que o Deus da abundância, quando Ele faz, Ele não faz um pedaço. Quem faz pedaço é 200 denários. Ele quando faz abundante. Ele faz abundante, Ele faz muito mais. Ele faz o extraordinário. Hoje eu quero vender a casa que eu moro, porque é 700 metros quadrados, para mais de 6 carros, com mais de 5 quartos. Eu falei, minha filha, agora é 2 velhos com os meninos que casaram e estão indo embora. Para que a gente precisa disso? E outro dia desse eu estava lembrando, eu só queria uma vaga, uma casinha, com 2 quartinhos. Porque quando eu morava ali era muito ruim. Só que quando Ele decide fazer, tem gente que vai ficar com raiva, tem gente que vai ficar com inveja, tem gente que vai ficar endemoniado, tem gente que vai dizer que tu roubou, tem gente que vai dizer que tu é pilantra, tem gente que vai dizer que tu tá na mão, sabe, nos rolos por aí, tem gente que vai ficar envenenado. Deixa eu te dizer, só olha para ele e diz, eu tenho um Deus que é extraordinário, é grande, é abundante. Esse é o meu Deus, o Deus da abundância, o Deus do sobrenatural, o Deus que quando faz é muito. Porque Ele mostra para cada um de nós que Ele é bom. Aquele povo estava seguindo Ele só pelos milagres, mas Ele não deixou de operar, porque Ele é bom. Aquele povo estava atrás dele só por causa da cura, porque queria fazer Ele rei, e Ele mesmo assim deu o que sobrou, porque Ele é bom. Jesus quis mostrar, ainda que vocês não sejam, eu sou bom. Ainda que vocês não me amem, eu vou abençoar. Ainda que vocês só estejam comigo por interesse, eu vou fazer. Porque fazer milagre está na natureza dEle. Operar está na natureza dEle. E quem anda com Ele, prova do sobrenatural. Agora escute. Presta atenção. Vocês viram que o pão que o menino tinha era pão de... Naquela época, não tinham ainda inventado a cerveja que é feita de cevada. Nem havia vinho de cevada. Então cevada naquela época não servia para nada. O trigo era recolhido e levado para Roma. E Roma dava as pequenas porções para os ricos que podiam comprar. Então pão de cevada era nada. Nada. O pão de cevada era insignificante. Mas quando o pão de cevada chega na mão de Jesus, alimenta 15.000 pessoas. Porque Ele é o único que sabe trabalhar com aquilo que é nada. Ele trabalha com aquilo que é insignificante. Ele trabalha nas pessoas que nem nome têm. Ele trabalha com as pessoas que um dia foram pão de cevada. Talvez você esteja se sentindo um pão de cevada. Ninguém te honra, ninguém te respeita, ninguém te dá valor, ninguém acredita em você. Mas quando esse pão de cevada chega na mão de Jesus,
o sobrenatural acontece e alimenta 15.000 pessoas. Por isso que eu olho para cima e olho para os meus pais, a rua que eu fui criado, os amigos que eu tive. Eu digo: Senhor, eu era um pão de cevada. Um pão de cevada. Mas no dia que eu fui para as tuas mãos, o sobrenatural aconteceu. O nada tornou-se o alimento de 15.000 pessoas. Como não agradecer a bondade de Deus? Como não dizer que Ele é bom? Como não se entregar a Ele e se render a Ele? Como não servi-lo? Tudo que eu peço para os meus filhos é: conheçam o Senhor, continue prosseguindo em conhecê-lo, tenham intimidade com Ele, amem Jesus, porque Ele pegou um pão de cevada que não valia nada, e há mais de 2.000 anos essa mensagem é pregada, de alguém que multiplicou pão e peixe, e o pão era de cevada. Você talvez não tenha sentido nenhum e achar que tudo acabou, ou que não tem mais esperança, ou que não tem sentido mais. Deixa eu te dizer uma coisa: se tua vida estiver nas mãos dele, ele transforma pão de cevada em um milagre meiode, extraordinário, que não tem como explicar o que Ele fez e o que Ele faz e o que Ele fará na tua vida, porque Ele é o Deus do extraordinário.